Está no ar mais um episódio da série Chamados da Arquidiocese da Paraíba. Durante todo o mês de agosto vamos mergulhar na beleza das vocações. E hoje vamos falar sobre vocação matrimonial, um chamado de Deus para o serviço, para a missão em casal. Vamos conversar com o diácono Edinaldo e sua esposa Márcia, também conversar com Caio e Gabi, da comunidade Doce Mãe de Deus. Vamos com a gente. Eles escutaram um chamado, não como um eco distante, mas como um sussurro divino no coração de dois. Chamados a caminhar juntos, lado a lado, passo a passo, todos os dias. Eles disseram sim ao amor que respeita, à entrega que é fidelidade, à aliança que não se desfaz com o tempo. Mãos dadas para abrir portas, corações unidos para atravessar paredes, fé firme para vencer os desafios que a vida impõe. No lar, no altar, no cotidiano, um testemunho. Na família, reflexo da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelo de ternura, trabalho e oração. Nesta vocação de ser um para o outro, eles descobriram o que é ser de Deus, chamados a amar até o fim. Como foi que vocês se conheceram? Por incrível que pareça, né, nós nos conhecemos num carnaval em Lucena, né? Márcia nunca gostou de carnaval, sempre foi muito de igreja, né? Participava de catequese e tudo. Eu nunca fui de igreja, nunca gostei de missa, não participava de nada da igreja. E fui todos os anos para o carnaval em Lucena e eu ficava na casa do tio dela, que tem casa em Lucena, e nós participávamos todo ano do carnaval lá. Ela veio para um tratamento de saúde aqui em João Pessoa, porque ela é da cidade de Souza, e houve a necessidade de permanecer em João Pessoa para que a consulta, que foi marcada para após o carnaval, para ela não voltar para a cidade e novamente vir para João Pessoa, ela ficou direto. Consequentemente, houve a necessidade de ir para a casa do tio e nos conhecemos lá, né? E aí a nossa história começou ali. Como foi para você esse primeiro momento do encontrar? Foi uma experiência nova, né? Diante da realidade, porque foi muito diálogo, muita conversa, muita abertura, né? Percebi muita sinceridade, então foi uma experiência muito nova, de conhecer o outro como ele realmente era. Gabi, quando é que vocês perceberam que o relacionamento de vocês era muito mais, era um chamado de Deus mesmo para viver um sinal? Isso começou a partir do momento que a gente entrou de fato na comunidade, né, onde a gente sentiu realmente esse chamado de querer ir além, de querer dar o sim a Deus, né? E a partir disso foi quando a gente realmente percebeu esse chamado, esse despertar, o Senhor nos convidando, né, para poder dar um passo a mais. E foi a partir desse lugar que a gente realmente começou de fato o nosso namoro, né? Mesmo a gente já ter começado a namorar antes, mas aí foi a partir daqui que foi um novo capítulo da nossa história que foi iniciado, né? Com o noivado e agora o casamento também. Caio, quando foi que chegou a percepção da vocação matrimonial? Para mim ela chegou nessa certeza de construir uma família, né? Poder proporcionar, né, no caso para a Gabi, a criação de uma nova família, algo que acredito que toda mulher sonha com isso, né? Então aprendi desde cedo, né, essa questão dessa cultura de formar a família. Então, a partir desse momento, como ela disse, que a gente ingressou aqui na comunidade, que foi ficando mais sério, né? Foi despertando esse desejo de maturidade no namoro para seguir o caminho
do noivado, visando sempre o casamento e, claro, a construção da família, que se concretizou no nosso casamento. Márcia, posso aprofundar lá? O que foi determinante, Márcia, para chegar ao momento do matrimônio? Em mim sempre existia um grande desejo, né, do matrimônio. Era uma vocação que eu tinha, tinha muita convicção da minha vocação. E aí, quando eu conheci Edinaldo, conforme o nosso diálogo, né, eu fui entendendo em Deus. Também, na época, eu já era de caminhada, então eu perguntava muito a Deus, me questionei muito, né, se realmente era a pessoa certa. E aí fui entendendo em Deus, né, pelos sinais que Deus, fui pedindo sinal a Deus e fui entendendo em Deus que Ele era a pessoa certa. Já como você disse no início que não tinha uma caminhada. Como é que essa caminhada chegou para o senhor e em qual momento assim foi determinante para dizer assim, estou na caminhada e agora eu quero casar? Olha só, eu não comecei a caminhada antes do casamento. Foi o próprio sacramento do matrimônio que foi divisor de águas, né? Eu não saí da igreja da mesma forma que eu entrei naquele dia do casamento. Então, quem me levou para a igreja foi Márcia, né? Mas isso durante namoro e noivado não foi tão eficaz. O trabalho dela foi um trabalho devagar, né? E eu fui, aos poucos, sendo conquistado para a igreja a partir da vida dela. Então, quando eu recebi o sacramento do matrimônio, aí sim, houve uma ação divina eficaz. E eu já saí daquela igreja já determinado a fazer diferente, né? A fazer a diferença na minha vida e também no meu casamento, na minha família. Então, o momento exato foi o sacramento do matrimônio. Diácono, o que é viver o que é viver o matrimônio todos os dias como uma vocação? A vocação, ela é um chamado de Deus ao serviço, né? Então, o matrimônio é um sacramento de serviço. Todos os dias eu tenho que acordar e lembrar que a minha primeira finalidade, a minha primeira missão dentro do sacramento do matrimônio é servir a Márcia, né? É fazê-la santa. Então, dentro dessa realidade, todos os dias eu tenho que acordar com essa convicção, né? De cumprir o dever. E a gente sabe que não adianta a gente pensar muito na questão do amanhã. Eu vou me preocupar com amanhã. Não, eu tenho que me preocupar ser fiel hoje. Porque Deus é hoje, né? Então eu me preocupo na fidelidade hoje. Se eu me preocupo hoje, isso consequentemente todos os dias vai acontecendo, né? Uma proposta do hoje, do ser fiel hoje, e esse ser fiel já dura na vida da gente 26 anos. Caio, vocês tiveram um acompanhamento para esse momento. Como é que foi esse acompanhamento? Como ele se deu? O nosso acompanhamento, ele parte assim, de forma mais madura, a partir do momento que nós entramos na comunidade, né? Aqui na comunidade nós temos grupos de casais que nós frequentávamos mesmo sem ser casados, né? Visando esse relacionamento, né? Nós temos uma graça aqui na comunidade que são vários estados, né? Tem as famílias, tem os celibatários, enfim. A vivência das famílias aqui dentro nos motiva também a querer formar a nossa família, né? Na preparação do nosso casamento nós tivemos, né, o acompanhamento do diácono de Márcia, e que assim foi de uma abertura muito grande na nossa mente, e entender também que aquela vocação que nós estávamos escolhendo e caminhando para ela era certa, né? E quando o diácono falava, me lembrava também desse nosso processo, né, do relacionamento. Porque escolher, né, essa vocação matrimonial, se eu pudesse resumir, seria que o nosso relacionamento, né, nós, eu, Gabriela, nós precisávamos da conversão, né? E essa nossa conversão, ela veio a partir da nossa vocação. Gabi,
De que forma a fé, a espiritualidade, ela sustenta um matrimônio? É inexplicável, né? Eu acho que eu e Caio, a gente já experimentou, né? O início do nosso namoro, nós não tínhamos Deus realmente como base. E foi turbulento, foi um furacão, foi uma zona, né? A gente vivia muito invernos, né? Durante aquele tempo. E a partir do momento que a gente realmente colocou Deus como base, como um princípio desse tempo, né? Como o dono e proprietário do nosso relacionamento, da nossa vocação, tudo mudou, tudo fluiu, né? Tudo conspirou assim para que tudo desse certo. E é diferente hoje, os invernos que a gente passa, as tribulações não são como antes, né? Porque a gente tem a confiança nele, a gente sabe que no outro dia vem o verão, vem a primavera. E é assim que a gente segue, né? Sempre colocando nossa confiança nele e sempre deixando ele como nossa base, né? Deixando ele sempre ali como nosso sustento e alicerce. Como é que o matrimônio pode ser um sinal de Deus no mundo? O matrimônio, ele é uma vocação, por ser uma vocação divina, né? Deus chama o homem, o casal, a ser coparticipante também da criatura, né? Então, o ser humano, ele já é um reflexo, ele é chamado a ser o reflexo de Deus, né? Do amor de Deus. E o matrimônio é essa fonte deste amor, né? O amor um para com o outro, o amor para com os filhos. Esse é um maior sinal visível do amor de Deus. Diácono, vamos falar um pouquinho sobre o desafio. Qual foi o maior desafio no matrimônio? Por incrível que pareça, né? Dormir junto, para mim, foi o maior desafio quando começou esse processo, porque eu ficava preocupado em machucar, né, que estava do lado, mudar, entender isso, né, na minha mente. Eu estava dormindo com uma pessoa e a outra para mim, outro desafio muito grande foi o ser testemunha, né, o ser exemplo para a sociedade, como um sinal de amor de Deus, né? E esse foi um grande desafio porque eu não tinha caminhada de igreja, então eu precisava aprender todas as coisas. Aprender a rezar, aprender a ajudá-la, né, em casa, perceber. Eu acho que um dos grandes desafios foi a percepção. O homem, ele tem pouca sensibilidade com relação a perceber o outro. Eu, pelo menos, sou assim. Então eu tive um grande desafio, foi de perceber as necessidades de Márcia, perceber quando eu precisava estar perto, entende? Essas realidades. Então eu acho que começou, inclusive, a partir daí. O dormir junto, né? Aquela preocupação, acho que isso psicologicamente foi fazendo com que a vida do dia a dia fosse me mostrando, né? Mas assim, a partir do dormir junto, a preocupação de cuidar do outro, de não machucar o outro, né? Não sei se você compreende, mas isso começava inconscientemente a partir do dormir juntos. E aí a vida vai se desenvolvendo nisso, né? Então, a percepção da necessidade do outro, quando está perto, o que fazer para ajudar, esse foi o grande desafio. E aprender a rezar, né? Porque eu precisava aprender a rezar para que Deus fosse o meu auxílio, né? A minha fortaleza, para que eu correspondesse àquilo que Márcia necessitava. Então, o grande desafio é corresponder àquilo que o outro espera de mim. Caio, a missão de vocês, ela vai além da casa do casal. Como é que vocês evangelizam sendo um casal que vivem essa fé? É justamente ser testemunha, né? Ser testemunha de acreditar nessa vocação, acreditar na família e na contramão, digamos assim, da sociedade. Grande parte da sociedade, porque hoje nós vivemos uma realidade que já não se acredita muito no casamento entre o homem e a mulher, por exemplo. Então, nesse caminho nós íamos entendendo e vendo que
cada vez mais a gente está ficando raro, né? O relacionamento entre um homem e uma mulher, esse desejo do casamento, nós vemos aí pelas televisões, pela internet, quantos relacionamentos são tortos, digamos assim, né? Então, assumimos esse compromisso, né, de ser testemunha, de dizer que é possível, que precisamos acreditar na família, precisamos acreditar no casamento, que é um plano de Deus. Gabi, qual a maior alegria de um matrimônio como esse que vocês vivem? A maior alegria para mim, com o matrimônio, é realmente ter Deus como base, né? Como eu já tinha falado na outra pergunta. É entender realmente que é o sentido de tudo, né? E não lutar sozinha com isso, né? E realmente ter Caio comigo para ir junto, né? Ir junto tanto para ser testemunha, assim como ele falou, para poder mostrar às pessoas que realmente dá certo, que é de Deus, assim, que realmente é algo divino, né? Então, é uma alegria que transborda, né? Uma alegria realmente que transborda todos os dias e, assim, até os nossos próprios pais acabam pegando um pouco de referência do nosso dia a dia, né? Acaba sendo até um pouco estranho isso, mas a nossa família, ela acaba pegando um pouco desse gancho, né? A gente, inclusive, nós temos um grupo o Terço Sagrada Família, onde nós rezamos com as famílias. Toda semana nós estamos na casa de algumas famílias rezando, né, evangelizando através do nosso sim, do nosso matrimônio também. Perfeito. Agora, vou fazer uma pergunta bem rapidinho e é uma palavra só para a resposta. Tá? Uma única palavra para a resposta. Nossa, desafio. Né? Desafiando. Uma palavra só. Certo. Casar é. Eita, peraí, calma. Uma palavra só. Casar é. Santificar-se. Massa. Aí para você é outra pergunta. Oração no casamento é. Fundamental. Caio, ser casal cristão nos dias de hoje é. Desafio. Gabi. Um conselho para quem quer casar. Deus. Diácono, como é que chegou a missão do diaconato permanente dentro dessa vida matrimonial? Olha só, eu entendi em oração que o diaconato permanente foi o terceiro pilar da minha vida, né? Como a minha vida com Deus, né? Então, o primeiro pilar foi o matrimônio. E logo nos primeiros meses de casado, Márcia teve em uma Santa Missa o entendimento de que eu seria diácono permanente. Só que ela não acreditou porque eu não era uma pessoa de caminhada de igreja, né? Mas aí o que aconteceu? Nós casamos no dia 26 de dezembro. Dia 26 de dezembro é dia de Santo Estevão, diácono e mártir, né? Então, essas coisas foram me fazendo compreender, depois que eu entrei na igreja, né, logo após o matrimônio, que eu comecei a caminhada de igreja, eu comecei a compreender que a minha missão não era só ali, na família, no matrimônio. Então, começou ali, tudo partiu do matrimônio. E aí veio a família, logo nós conhecemos a comunidade Doce Mãe de Deus, então veio a vida comunitária. E dentro da vida comunitária eu descobri o chamado ao diaconato permanente. Então, quando eu liguei as coisas, os sinais de Deus, né? Eu casei nesse dia 26, né? Comecei a me encantar pelo diaconato permanente. Então, Márcia depois partilhando desse sentimento que Deus colocou no coração dela, nós fomos unindo as coisas e eu descobri que Deus me chamava ao diaconato. Então, em 2011 eu comecei os estudos para o diaconato. Em 2015 me ordenei. Esse ano, agora nesse mês, dia 27 de agosto, eu completo 10 anos de ministério diaconal. E eu acredito que o diaconato permanente, ele completa, né, ou ele completa, na realidade, a vocação matrimonial, né? Mesmo que a esposa tenha que abrir mão de uma parte daquilo que é dela
para que a igreja também possa beber, né, desta vocação. Então, o diaconato permanente na minha vida, eu acredito que começou desde o momento do sacramento do matrimônio, né? Mesmo que ele tenha se concretizado alguns anos depois, mas ali naquele dia Deus colocou já todos os sinais das duas vocações. A vocação matrimonial, a vocação a uma vida comunitária e a vocação ao diaconato permanente. Gabi, o que é vocação matrimonial para você? Vocação matrimonial é o derramamento, né, o transbordamento do amor de Deus que se dá diariamente na minha casa, na construção da minha família, e é o se doar, né, o ter o zelo, o cuidado com a vida do meu esposo, e assim testemunharmos para o mundo que realmente essa é uma vocação em Deus, né, uma vocação que nos chama cada dia mais a querer viver sempre nesse transbordamento. Para mim, acreditar na vocação matrimonial é acreditar que é plano de Deus na minha vida. É acreditar na família que Deus pede para que eu construa e cresça ainda mais no seu plano divino. A vocação matrimonial, para mim, é um chamado a fazer parte do projeto divino, né? Porque Deus chama o homem e a mulher, né, para formar uma só carne, juntos construir uma família, gerar filhos, ser esse sinal do amor um com o outro, pai, mãe e filho. Vocação matrimonial para mim é responder a um projeto divino de salvação da humanidade, porque é na família que a salvação do ser humano acontece. O matrimônio é um chamado de amor, entrega e testemunho. Que belo exemplo desses casais. No próximo domingo a gente se encontra com mais uma vocação aqui, na série Chamados, da Arquidiocese da Paraíba. Até lá!